agronegócio desta segunda-feira, nós vamos mostrar os benefícios e as dificuldades da produção de milho na nossa região. A expectativa, segundo dados da Emater, é que a área plantada e a produção cresçam cerca de 20% em 2017. O município de Ituiutaba é forte na produção de milho. Segundo dados da Emater de Minas Gerais, a área de plantio é cerca de 4.000 hectares. Cresceu 20% em relação ao ano passado. Os produtores esperam colher mais de 5.500 quilos por hectare, que correspondem a aproximadamente 90 sacas. Com o objetivo de aumentar ganhos, os produtores rurais do Triângulo Mineiro realizam o plantio em 2 períodos do ano. Eles são chamados de primeira safra e segunda safra ou safrinha. Essa primeira safra ela é plantada em torno de novembro, enquanto a safrinha ela é plantada logo após a soja, em torno de fevereiro, né? Então, o porquê disso? Desenvolveram novas variedades de soja com um ciclo mais curto, e isso permitiu que aproveitasse melhor o regime de chuvas, né, da nossa região. Para garantir sucesso na produção, o plantio de uma lavoura deve ser planejado. O processo do cultivo dura cerca de 120 dias. É importante que o espaçamento da linha seja entre 45 a 50 centímetros. Fatores como disponibilidade de água, nutrientes, luz e temperatura também são fundamentais para que o potencial genético expresse ao máximo. Então, uma coisa que a gente deve observar, por exemplo, é a quantidade, por exemplo, de fileiras que se tem numa espiga, o tamanho dessa espiga e o número de fileiras por grão da espiga. Tudo isso é componente de produtividade. Então, os principais componentes de produtividade do milho: número de plantas por área, o número de espigas por plantas, o número de fileiras aqui por espiga e o número de grãos por fileira. E por último, o peso, né, de cada grão desse. Tudo isso vai definir a produtividade do milho. Um dos maiores problemas que causam prejuízos nas lavouras são as pragas. A plantação de milho deve ser protegida para evitar perdas nas safras e na qualidade dos grãos. Essas joaninhas aqui, elas são importantes para fazer o controle biológico, né, de algumas insetos pragas, como os pulgões. E é um inseto benéfico, né? Daí a importância de se utilizar, por exemplo, quando você for fazer o controle de insetos com inseticida, utilizar inseticidas seletivos para preservar os inimigos naturais dentro da lavoura. De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é o 3º maior produtor de milho. A produção brasileira em 2017 deve ser 7% maior que no ano passado, ou seja, cerca de 27 milhões de toneladas. Em Minas Gerais, a tendência também é de crescimento. A área plantada deve ser 5% maior e a produção pode chegar a 5 milhões e 100 mil toneladas. A cultura do milho vem apresentando grandes avanços tecnológicos. No país, ele é considerado em 2º lugar, com 40% o grão mais produzido. Hoje a gente tem bastante tecnologia para milho. Como exemplo, tem o milho transgênico, né? Ele tem genes ali que conferem proteção a ele contra essa lagarta do cartucho. No caso, é o milho BT. Foram inseridos alguns genes da bactéria Bacillus thuringiensis nesse milho, então ele expressa, né, uma proteína que mata a lagarta. É importante, né, ao utilizar essa tecnologia, fazer uma área de refúgio com o milho convencional, uma área de 20%, para evitar a seleção de lagartas que sejam resistentes.